tópico é a gestão de performance, e aí é bem óbvio, assim, para empresas... toda empresa precisa de resultado, né? E como que você tira esse resultado dessa equipe, né? Então a gente lista aí traçar metas e objetivos, e você pode fazer isso de várias maneiras, e promover o senso de dono, né? O ownership na equipe também, para que ela sinta parte daquele resultado e não apenas esteja executando as tarefas para atingi-lo. A frase talvez de gestão mais ouvida é: não se gerencia o que não se mede, né? E acho que meta é isso, e independente da equipe, né? A gente fala assim muito assim, meta é uma coisa do pessoal de vendas, né? Hoje em dia, ainda mais com uma ferramenta como os OKRs, né? Que são uma ferramenta popularizada pelo Google, né? No início dele. Mas é uma forma de você levar metas para todas as equipes, né? Todas as equipes, independente do que ela está fazendo na empresa ali, dá para você colocar números que elas têm que atingir e tempo para atingir esse número, né? Nossos clientes aqui, só um parênteses, que a maioria, nossos principais, são de TI, de marketing, de agências, e eu conversei já com vários deles, e todos eles não, mas empresas desses 3 tipos colocam metas para suas equipes. Não é só meta de vendas, é exatamente isso. E tem muita agência de marketing, principalmente, que tem uma remuneração variável de acordo com o que ela entrega dentro dessa meta ou não para o cliente. Então, não tem o contrato com preço fechado, né, com o valor fechado, mas se ela entrega mais ou menos dentro de algum número que foi estipulado, ela ganha mais ou menos também. Assim, eu acho que isso é muito interessante. O Franklin falou um pouco da questão dos OKRs, eu acho que vale até depois a gente colocar lá nos materiais. Vale até a gente fazer uma masterclass só disso, eu acho. Mas a gente pode passar aquele material de cultura de resultados, em que a gente fala um pouco sobre isso. E eu vou falar rapidamente assim como a gente faz aqui, porque eu acho que é uma das coisas que mais deu certo na gestão do Randy. A partir do final de 2015, a gente começou a usar os OKRs, né, os Objectives and Key Results. E a gente usa de um jeito que é um jeito talvez particular. Aí voltando à história do Snowflake, né, que é assim, a gente não usa ele muito by the book, não. A gente fez uma adaptação para a nossa realidade que eu acho que terminou funcionando bem. A principal diferença para um OKR clássico, para quem já conhece, mas eu vou voltar no ponto, é que a gente não faz aquela história que é shoot for the moon, né? Que é tentar fazer uma coisa que não está ligado às metas da empresa, etc. A gente faz as metas sim. Então ele funciona de certa forma como um desdobramento de metas cujas ações para entrega do resultado acontecem bottom-up. Então, assim, a gente tem algumas cadências diferentes dentro da empresa, e o tema dessas cadências eu acho que é bem legal, assim, porque todo mundo quer saber como é que faz para bater o bumbo na empresa e fazer com que as coisas andem, etc. e tal. E essa eu acho que é o coração da cadência, é esse bumbo, né? Então, essa história para nós, ela começa com missão e valores, né, da onde que a gente quer chegar como visão mesmo no longo prazo. Para fazer isso, você tem um plano que é discutido com os investidores ou com os acionistas da empresa, etc. e tal. Esse plano termina se materializando ou pelo menos um pedaço dele, em um orçamento para aquele ano, né, em um plano anual, que a gente quebra em trimestres. E a cada trimestre, o que a gente faz com a equipe é falar, olha, esses são os resultados que a gente precisa atingir esse trimestre. E a gente deixa vir em bottom-up, com as equipes sugerindo quais são as ações que elas acreditam ser necessárias para modificar as métricas que entregam aquele resultado. Então, isso acho que você termina fazendo um meio termo muito legal, porque de um lado você tem no bottom-up o compromisso que você tem com seus investidores, com acionistas, com o que quer que seja, e por outro lado você tem o exercício de ouvir o que as pessoas acreditam, e neste processo de ouvir e das pessoas defenderem as suas ideias
como formas de entregar aquele resultado, você tem o ownership. Né? Você tem o comprometimento da pessoa, porque no final do dia ela tem que vir e tem que falar, olha, o que eu gostaria de fazer é isso, o que eu tô afim de, o que eu acredito que vai modificar essa métrica, o que vai entregar esse resultado, é se a gente fizer essas coisas. E depois tá lá, né? Tá o nome dela, o nome da área dela, você entregou ou não entregou isso. Mais depois... uma vez, transparência em tudo. E discussão, né? Às vezes e aí só para saber, então a gente caiu tá indo na cadência, né? A cadência anual pro trimestral, a gente faz apuração mensal e a gente faz então a gente tem discussões sobre a forma de entrega dos resultados e dos objetivos trimestralmente, mas a gente tem uma revisão mensal onde a gente para a empresa e apresenta como essas coisas estão evoluindo. Mas acompanhamento semanal também. E a gente tem o acompanhamento semanal, que é uma reunião muito rápida, em que a gente faz toda segunda-feira e que o formato da reunião é muito simples, né? O que foi feito na semana passada, de que forma isso impactou os OKRs e o que vai ser feito na próxima semana. E, na verdade, existe também uma cadência diária, que são as dailies, que é o fractal disso, né? Que elas acontecem no nível individual com a mesma dinâmica, que é o que eu fiz hoje e o que eu vou fazer, o que eu esperava daquilo e o que eu vou fazer amanhã. E se eu preciso de ajuda, né? Se eu emperrei, se eu preciso de ajuda, e se eu posso seguir adiante. Se alguém pode me ajudar, né? Se eu posso seguir adiante para fazer isso. Então você vai do diário ao objetivo de longo prazo da empresa através dessas cadências que se somam, né? Eu acho que para um time, né, para as pessoas de um time, quando elas veem o planejamento de longo prazo, né, o planejamento de um ano de uma empresa, elas ficam completamente perdidas do que elas vão fazer, né? E o OKR ou outras formas, né, outras metodologias de você colocar metas para as pessoas, é você ir descendo isso como numa escada. E a pessoa consegue ver cada degrau que ela passa, que ela sobe. Não fica tudo muito meio palpável para ela, assim. Não fica parecendo que a estratégia da empresa é uma coisa completamente desconectada com o que ela faz. E o senso de completude das coisas. Você vê o início, o meio, o fim, também é aquilo que motiva as pessoas também, né? Agora eu queria fazer um micro jabá aqui rápido, que assim, e como eu gosto de números e o número no dia a dia, o Hanhanit tem uma funcionalidade que a gente chama de Han Ratings, né? Que ele fica mensurando tudo que as pessoas vão entregando dentro do Hanhanit, se ela entregou no dia correto, se teve algum problema de qualidade com essa tarefa, ela foi reaberta, se a pessoa está engajada com outras ali dentro do sistema. Isso vai gerando um índice que a pessoa vai vendo como ela vai evoluindo com ela mesma. Ela não precisa se comparar com absolutamente ninguém, mas ela vai vendo ali se o dia a dia dela está mais produtivo ou menos produtivo do que ontem. Lutar um bom combate, né? Que é o combate contra ela mesma. E isso motiva, você vai tendo esses números, isso é meio Black Mirror, mas você tendo um número ali para acompanhar, eu acho que E só dar um exemplo dessa história que você estava falando, Laura, que é esse processo de alienação do trabalho, né? Que você fala assim, o cara está fazendo um negócio, mas ele consegue ver, ou de desalienação do trabalho, né? Que ele consegue ver como aquilo vai se montando dentro das outras coisas e como aquilo entrega, né? Então a gente faz assim, só para dar um exemplo assim, por exemplo, o cara tá fazendo, tá resolvendo bug. Outra coisa o cara tá resolvendo bug porque um dos principais pontos que está afetando os detratores no seu NPS são instabilidades e inconsistências dentro do sistema, e ele está fazendo aquilo para melhorar, para reduzir o número de detratores, para melhorar o NPS da empresa, para reduzir o churn, para permitir um crescimento maior que entregará a visão da empresa, que é impactar o maior número possível de pessoas na sua visão, né? No caso aqui falando em fazer mais gente ir para frente na vida. Então, agora que colocando uma legenda, o NPS é um número que é um índice Net Promoter Score, de que as pessoas avaliam a sua empresa, elas respondem se elas
indicariam essa empresa ou esse serviço para um amigo. E o churn é o cancelamento, né? A taxa de cancelamento que você tem de um serviço dentro da empresa. Então falta apertando a tecla SAP, o cara tá resolvendo inconsistências dentro do sistema para reduzir o número de gente que está reclamando, para conseguir com isso diminuir a taxa de cancelamento e fazer com que a empresa tome menos vento contra ao querer ir para frente. Né? Todas as ações têm que estar ligadas a um objetivo. Conectadas ao objetivo. Legal. E na parte de reconhecimento, a gente, né, no blog e tal, para fazer os posts e para fazer todos os materiais, eu leio bastante coisa assim que, principalmente essa pessoal mais jovem, eles não estão tão interessados assim num bônus, em grana, né, num salário muito alto. Eles querem outros tipos de reconhecimento. Eles querem se sentir parte. Eles querem ser recompensados de outras maneiras. Que outras maneiras vocês pensam assim para que isso existe, que vocês já viram, que vocês praticam? Eu acho que tem 2 pontos. Primeiro é óbvio que todas as pessoas estão... o baseline é você ter o seu salário ser justo. Claro, você não pode não recebê-lo, por exemplo. E aquilo as pessoas querem ir para frente na vida. Uma hora ela vai cansar do dia a dia dela ali e vai querer dar o próximo passo, né? E na questão salarial eu já tive alguns casos até engraçados assim, de pessoas que estavam começando a trabalhar comigo, startup, e já chegavam, não, e como é que é a política de divisão, de distribuição de lucros, né, numa empresa? Eu falei assim, olha, geralmente startup demora um certo tempo para ter lucro, mas assim que a gente tiver, obviamente... Qual é a PLR de vocês? Agora, assim, tem uma questão... uma questão muito nova também, assim, a maioria das empresas mais novas, elas estão muito atrás do crescimento, né? A empresa precisa se tornar relevante, fazer algo relevante, ter aquele propósito relevante no mundo, né? E isso tem muito do reinvestimento. Até as empresas já estão lucrativas, elas estão reinvestindo, né? E reinvestindo em qualidade de vida dos funcionários, reinvestindo em mais benefícios, né? Então eu acho que isso é uma postura muito nova, né? Nas empresas um pouco mais antigas e drivadas por bônus, então recompensa em dinheiro quase, praticamente, né? Eu acho que você termina atraindo pessoas que estão buscando coisas diferentes para esses diferentes tipos de empresa, né? Então a gente, sem de forma alguma fazer nenhum juízo de valor sobre nada, mas provavelmente quando o cara está buscando uma startup, ele está justamente querendo deixar a sua marca no mundo, né? E as coisas que estiverem mais ligadas ao desenvolvimento pessoal do cara... E ao senso de desenvolvimento dele, vão atrair mais do que o cara que vai se atrair por uma empresa maior, onde talvez o que ele está buscando sejam outras coisas. Então, falando sobre senso de desenvolvimento, uma coisa que eu sempre relutei muito, com a história de ter plano de carreira, etc e tal, dentro de empresa, porque eu acho que em empresas que estão crescendo, você termina tendo uma transformação tão rápida da estrutura que tudo, qualquer coisa que você escreva, a hora que você terminar de escrever, ela está menos relevante e muito pouco tempo depois completamente desconectada da realidade. A cada 3 meses, por acaso. Basicamente, a cada 3 meses ela está completamente desconectada da realidade. Por outro lado, hoje em dia, eu já reconheço que mesmo nesse tipo de empresa, é legítimo e desejável que a pessoa queira sentir a sua progressão. E aqui tem um pouco de casa de ferreiro espeto de pau, porque eu acho que a gente conseguiu fazer isso dentro do Hunt em algumas áreas, mas ainda não fez em todas. Que é fazer processos de avaliação de desempenho muito rápidas e de progressão salarial e de cargo muito rápidas, só que são micro progressões. Então, em vez de você fazer uma avaliação de desempenho anual e promover o cara uma vez por ano, a gente, em algumas áreas aqui, a gente está fazendo essa avaliação a cada 3 meses, e nessa avaliação o cara tem um go, no go para uma promoção em 6 meses. Essa promoção, obviamente, você
ela é ela é menor, ela é metade, vamos dizer, do que seria uma promoção mais clássica, assim, em termos de valores, mas você tem esse mecanismo de feedback acelerado. Então, o cara, primeiro você dá a chance de correção mais rápida, né? Sem prejuízo do feedback do dia a dia, porque também uma coisa que eu sempre acreditei muito era que, no final das contas, você não precisa fazer avaliação de desempenho formal se você estiver seguindo com essas cadências. Você vai estar semanalmente, se não diariamente, dando feedback para a pessoa sobre o que está acontecendo. Porém, feedbacks mais estruturados sobre desenvolvimentos de longo prazo ainda são necessários. E se você fizer isso com essa cadência de fazer isso a cada 3 meses, acelerar esse processo, você tem chance de corrigir, chance de manter a motivação e de gerar uma velocidade, um sentimento de que a pessoa está sempre corrigindo, ela tem sempre uma missão, que é corrigir aquele negócio em que ela falhou, ou amplificar aquilo que ela está fazendo para ela já pegar o próximo prêmio, que é a promoção que ela tem, que é uma promoção intermediária e uma progressão do salário intermediária. E essa visão é muito mais alinhada com a nova geração que está chegando no mercado de trabalho e está assumindo cargos cada vez maiores, né? Ele quer essa evolução mais rápida, né? E fazer de forma menor, mais quebrada, né? Sem dúvida é mais Não fizemos inteligente. na empresa inteira ainda, mas nas áreas em que foram feitas parece estar funcionando bem. E é uma coisa realmente nova que a gente nunca tinha testado e que eu não me lembro de ter visto isso em lugar nenhum. Então, eu acho que tende a se fazer rollout disso. Legal. E sobre celebrações, tem que celebrar cada empresa do seu jeito, só tomando cuidado com as fantasias, né? Que horror. Esse fica o meia-culpa aqui, né? Acho que como grupo, uma das principais fraquezas, pelo menos dos fundadores, graças a Deus tem a Laura e outras pessoas que têm um espírito mais animado festivo. E mais festivo, assim e tal, porque se depender da gente é ruim de celebração. E isto é um defeito.